Bom dia, colegas. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas e hoje nós daremos início ao assunto feridas, curativos e bandagens, cuidados de enfermagem, procedimentos básicos de enfermagem inerentes a esses procedimentos, né? Feridas, curativos e bandagens. Bom, vamos começar com o conceito de ferida, né? Para a gente saber o porquê do curativo e da bandagem, nós precisamos saber o conceito de ferida. Qualquer ruptura da integridade de tecido ou órgão, interno ou externo, podendo atingir desde a epiderme até as estruturas mais profundas como fáscias, músculos, aponeurose e órgãos cavitários. Toda vez que a gente tem uma diminuição ou um desfacelamento do segmento da pele, a gente chama de ferida, né? E existem vários tipos de ferida. Toda vez que você não tem um tecido íntegro, que não tem continuidade, pode ser tecido, órgão, derme, epiderme, tá? Você chama esse tecido, esse acometimento de ferida, tá certo? Bom, e a classificação das feridas? Nós temos a ferida fechada e a ferida aberta, tá? E nas fechadas nós temos os hematomas e as equimoses. Nas abertas nós temos ferida incisiva ou cortantes, feridas contusas ou cortocontusas, feridas perfurantes ou penetrantes, pérfuro-contusas, e essas também podem ser transfixantes, tá? Essas penetrantes, pérfuro-contusas, elas geralmente são transfixantes. Se vocês encontrarem apenas como transfixante em alguma literatura, vocês vão se lembrar da ferida perfurante, penetrante ou pérfuro-contusa, tá? Ferida patológica, as escoriações ou as abrasões, as avulsões ou amputações, lacerações e láceros contusas, tá? Bora lá para o significado de cada uma delas. As feridas fechadas, chamadas de hematoma ou equimose, elas são do tipo de extravasamento de sangue na região subcutânea com formação de coleção, aumento do volume pela ruptura de veias ou arteríolas, consequência de uma contusão ou de uma lesão, tá? Quando localizado no couro cabeludo, é chamado de hematoma subgaleal. Exemplo, uma bicuda de futebol, o exemplo de hematoma, de equimose, uma bicuda de futebol, os meninos aí, né, que jogam baba, né, a pelada, baba, futebol, sabem bem o que é isso, uma bicuda, quando um jogador, o adversário dá um pontapé de ponta de chuteira na canela, aí cresce aquele, né, aquele ovão, aquele hematoma e fica roxo, fica escuro. Muitas vezes fica roxinho, claro, ou vermelho escuro, ou fica bem escuro mesmo, tá? Ferida incisiva ou cortante. São feridas provocadas por agentes cortantes, como faca, bisturi, lâminas, entre outras situações. Suas características são o predomínio do rompimento, do comprimento sobre a profundidade, bordas regulares e nítidas, geralmente retilíneas, geralmente tem início e fim, tá? Na ferida incisa, o corte geralmente possui profundidade igual a de um extremo a outro da lesão, sendo que na ferida cortante, a parte mediana é mais profunda. Ih, professora, ficou confuso pra caramba isso aí. Então tá, então vamos lá, vamos diferenciar. Na ferida incisiva, eu estou falando de uma incisão proposital, de um corte proposital, tá? Então ela vai ter a profundidade igual, quase igual o comprimento. Geralmente, tanto o comprimento quanto a profundidade são de igual tamanho, tá? Já na cortante,
Pode ser proposital, que também é considerada incisiva, porque alguém incidiu um instrumento, um objeto cortante, né, lacerante nesse tecido. Necessariamente eu não preciso ter o mesmo comprimento e a profundidade. O exemplo, cortes por faca, né, furos por faca, que aí também vai entrar no exemplo da perfurante ou pérfuro contusa, tá? Mas aí não vamos confundir as coisas não, que daqui a pouco a gente fala sobre elas. Vamos agora para as feridas contusa ou corto-contusa. Nesse tipo de ferida, o agente não tem corte tão acentuado, sendo que a força do traumatismo é que causa a penetração do instrumento, e nós temos como exemplo o machado. A força que o indivíduo incide sobre o local onde ele quer ferir é que vai dar característica da profundidade e do tamanho desse corte, tá? Por isso que a gente deu o exemplo do machado. Machado, a foice, né? Esses instrumentos, esses objetos com melhor, tem uma melhor apresentação, um melhor exemplo para feridas contusas ou cortocontusas, tá? Ferida perfurante ou penetrante ou pérfuro-contusa. São aquelas causadas por agentes longos e pontoagudos, como pregos, alfinetes, estiletes, tá? Ou por arma de fogo, podendo existir 2 orifícios, um de entrada e outro de saída. Nesse daqui, o melhor exemplo que nós temos de perfuração por arma de fogo, geralmente as perfurações por arma de fogo tem um orifício onde a bala entra e onde a bala sai. Só não tem esse orifício de entrada e de saída quando a bala fica alojada, tá? Se a bala, né, se o projétil ficar alojado, aí nós não vamos ter um orifício de entrada e outro de saída, ok? Ferida patológica, desculpa aqui, ó, tem um errinho aqui, ó, é patológica, tá? Caracteriza-se por entrada, por toda e qualquer lesão secundária a uma determinada doença de base. Vamos lá para os exemplos. Úlceras vasculogênicas, as LPPs, o pé diabético. Úlceras vasculogênicas. Eu acredito que vocês já viram, ou na família, ou no vizinho, ou na rua, aquelas pessoas que têm aquelas pernas com feridas, com passado, ataduras, e que são feridas crônicas, tá? São que nós chamamos de feridas vasculogênicas. Um outro exemplo de ferida vasculogênica é a celulite, vulgo erisipela, tá? É um exemplo típico de ferida vasculogênica. LPPs, o que são as LPPs? As antigas UPPs, que é lesão por pressão. Antigamente era UPP, úlcera por pressão. Hoje a literatura mudou essa nomenclatura, mas é a mesma coisa, é só uma mudança de nomenclatura, tá? Ficaram como LPPs, lesões por pressão, que são aquelas lesões em pacientes acamados, em pacientes que ficam muito tempo numa posição só, deitados numa posição só, ou que não deitam, só vivem sentados numa posição só, e aí tem problema vascular e acaba formando essa lesão, tá? E o pé diabético, o nome já diz, é um pé diabético mesmo. São aquelas lesões por calçado, por ferimento, porque o indivíduo que tem diabetes, principalmente a diabetes insulino dependente, tá? Mellitus 2, esse indivíduo, ele começa a perder a sensibilidade superficial, a sensibilidade das extremidades, tá? E aí ele começa a se machucar e não percebe. Ele se queima e não sente, ele corta o pé e não sente, ou então ele usa um calçado inadequado e acaba sendo acometida por uma pequena lesão, e essa lesão vai crescendo, crescendo. Quando vai a manicure, que desencrava uma unha, faz uma ferida,
e essa extremidade ungueal vai piorando porque ele é portador de diabetes, ele ou ela é portador de diabetes, e aí faz esta ferida patológica. Qual é o outro tipo de ferida patológica que vocês provavelmente conhecem muitíssimo bem? As feridas oncológicas, né? As feridas tumorais, aqueles tumores que acabam externalizando, né? Rompendo a estrutura cutânea e formando uma ferida horrível, geralmente com odor, geralmente secretiva. Escoriações ou abrasões são lesões simples que ocorrem na camada mais superficial da pele, como por exemplo, uma perna ralada em uma criança, sem perda ou destruição de tecido, tá? Não tem fratura, não tem um corte muito extenso, não tem um corte muito profundo, ok? No geral, o sangramento é pequeno, porém, podem ser muito dolorosas por conta das terminações nervosas, pessoal. Porque o que a gente mais tem na superfície cutânea são terminações nervosas, principalmente nas extremidades ungueais. O que são extremidades ungueais? Nas pontas dos dedos. Nas pontas dos nossos dedos, tanto os quirodáctilos quanto os pododáctilos são extremamente inervados, tá? Eles têm ramificações nervosas extremas. Por isso, dói tanto quando a gente se arranha, ou fura a pontinha do dedo, ou dá um cortezinho bobo. A maioria das vezes, essas escoriações e essas abrasões doem muito mais do que um corte maior, do que uma ferida maior, tá? Aqui nós já temos, ó, como exemplo, os arranhões, tá? Arranhão por arame, arranhão por unhas, essas coisas todas, por unha de animal, ok? Avulsão ou amputação, ferida geralmente causada pela extração de algum órgão ou tecido, podendo ser total ou parcial. Exemplo, uma exodontia dentária, uma extração de dente. Exodontia e extração é tudo a mesma coisa. Um coto cirúrgico, o que vem a ser um coto cirúrgico? Um paciente, vou novamente pegar esse paciente diabético aqui. Digamos que nós temos um paciente com pé diabético e aí ele faz uma lesão horrível e esta lesão não cura, é uma lesão crônica, né, cronificada, e ela não cura. E esta lesão começa a desvitalizar, a perder tecido cicatricial, a perder tecido vivo e começa a entrar no estado necrótico. Esta aqui também pode ser um exemplo, pode vir a ser um exemplo de avulsão ou amputação. Por quê? Esse pé, ele só vai servir como foco de infecção. Então, o que vai acontecer? Ele vai para o centro cirúrgico para passar pelo coto cirúrgico. Ele vai retirar ou o hálux, que é o dedão do pé, ou os outros pododáctilos, ou então ele vai tirar o pé. Pode ser o pé totalmente, né, em altura de maléolos, ou pode ser em peito de pé, só a parte dorsal e peitoral, planta da metade do pé para frente, que a gente chama de peito do pé, tá? Laceração ou lácero contusa. Toda e qualquer ferida ocasionada pela compressão da pele, onde esta é esmagada de encontro ao plano subjacente. Esse plano subjacente que nós estamos falando aqui, ao encontro de qualquer superfície. Ok, vamos lá. Digamos que vocês estejam na rua e de repente 2 sujeitos começam a brigar. E aí um desses sujeitos pega esse outro pelo gasganete, né, pelo pescoço, e comprime a cabeça desse outro contra uma superfície onde tem alguma coisa, um objeto que tem algo cortante, uma lixeira, por exemplo. Ele vai fazer uma lesão aberta, ou ele vai fazer uma lesão amassada, sabe? Assim, aquela lesão que pode romper o tecido por dentro e não necessariamente por fora. Isso é o que nós chamamos de laceração. Um outro exemplo, né, que a gente vai ter aqui, ó,
Também pode ser por tração, vamos colocar aí, digamos que numa colisão automobilística entre uma moto e um carro, o indivíduo que está na moto seja puxado, mas sem sair do outro plano subjacente, do outro plano de tração, e aí fica puxando quando o carro, né, tipo assim, o carro vai parar um pouco mais adiante e a perna desse indivíduo ficou presa, desse indivíduo da moto ficou presa em alguma estrutura do carro. O que vai acontecer? Vai lacerar essa perna desse indivíduo, ou esse braço desse indivíduo, ou o pescoço desse indivíduo. Outras situações que nós temos como para dar como exemplo, quando os moleques estão soltando pipa, e aí na linha da pipa tem aquele cerol, né? Linha 10 com cerol, e cerol de vidro misturado com areia, cola, enfim. Aí passa um motoqueiro, um motoboy, tá? De capacete, tudo certinho. E quando ele passa, ele tem a garganta dele lacerada pela linha da pipa com cerol, tá? Por aquela linha que o menininho tava lá, ou estava soltando a pipa, ou estava passando o cerol na linha, tá? E aí a gente tem o rasgamento ou o arrancamento tecidual, a separação tecidual, que pode ser totalmente exposto ou não. E um exemplo para esse tipo de laceração, sem ser esses outros que eu já dei, nós temos a mordida de cão, mordida de cavalo, mordida de porco, mordida de gato, tá? Mordida de animais, tá? Bom, vamos lá. Tá aqui, ó, para facilitar agora a nossa vida. Diferença entre hematoma e equimose. Pessoal, o hematoma e a equimose, elas são semelhantes, tá vendo? Ó? Hematoma, equimose. Este hematoma aqui também é chamado de olho de guaxinim. Guaxinim mesmo, animal, ok? E a diferença entre um e outro, professora? A diferença entre o hematoma e a equimose é que aqui nós temos aumento tecidual, ó, o edema, tá vendo? Temos o edema, essa pápula aqui, ó, roxa, né? Aí na equimose nós não temos o edema, nós temos só uma mácula. Esta mácula aqui é diferenciada desta daqui, que é o hematoma. Ambas doem? Ambas doem, com certeza que ambas doem. Mas nós temos a diferença, tá? E além das equimoses, nós temos os exantemas. E como exemplo de exantemas, eu posso citar as arboviroses, né? Que são as doenças sazonais, as doenças do verão, da mudança de temperatura. Que são aquelas petéquias pequenininhas que dão na dengue, por exemplo, tá? O sarampo são exantemas ou petéquias. E aí depende, para a diferenciação, depende da coleção, tá certo? As patológicas aqui, ó. Úlceras vasculogênicas, tá vendo aqui, ó? Geralmente são crônicas, o indivíduo tem dificuldade circulatória, o sistema vascular dele é prejudicado por obesidade, hipertensão, diabetes, uma série de comorbidades, e aí a gente tem o aparecimento dessas úlceras, que a gente chama de úlceras vasculogênicas, tá? Aqui nós temos exemplos das incisivas, cortantes, contusas e perfurantes. Vamos lá. Incisivas, cortantes e contusas. Essa daqui, ó. Esta é incisiva, cortante, contusa e perfurante, tá? Por quê? Eu tenho aqui, ó, uma incisão cirúrgica. Aqui, ó, neste ápice aqui, nós temos uma perfuração por arma de fogo, tá? Um PAF, um tiro, o indivíduo levou um tiro aqui. Ela é cortante porque a borda não é igual, a incisão, profundidade e tudo mais não é
ela não é igualzinha, tá? Ela é incisiva porque teve uma incisão cirúrgica. Nós estamos vendo aqui, ó, um instrumento cirúrgico que é o afastador. Nós temos o furo, né? E nós temos a contusão, que é esse indivíduo primeiro foi atingido por algo e depois ele teve a abertura por incisão cirúrgica. Aqui nós temos uma perfurante, que é uma perfuração por arma de fogo. Observem que nós temos orifício de entrada e orifício de saída. Professora, como é que você sabe que esse é o orifício de entrada e esse é o orifício de saída? Pessoal, toda vez que vocês tiverem um orifício plano, mais plano, ou com as bordas mais para o interior, nós chamamos de orifício de entrada. Toda vez que você tem um orifício abaulado e com a borda tipo biquinho e com as bordas para fora, com exposição de um pouquinho de tecido ou muscular ou adiposo, nós descobrimos que é o orifício de saída. Logo, eu já sei que esse é o orifício de entrada e esse é o orifício de saída, ok? E aqui nós temos uma ferida apenas incisiva. Observem que tem uma incisão cirúrgica aqui. Esta ferida é apenas incisiva, tá? Aqui nós temos as escoriações e abrasões, ou abrasões, tá? Isso aqui é uma escoriação por arame, ó, um arranhão por arame. Observem que ele é bem grandinho, ok? Isso aqui pode infeccionar, tá? Se não bem cuidada, inclusive, tanto essa quanto essa. Inclusive, se esse daqui for um arranhão por arame, por prego, pode dar tétano se o indivíduo não estiver com a vacina antitetânica em dia, ok? Então tem que atentar bastante para essas coisas aí. Isso aqui é uma abrasão. Esta abrasão aqui é acidente de moto ou automobilístico, em que a pessoa foi arrastada, né, no solo, foi arrastada na superfície. O exemplo de laceração, tá? Essa laceração aqui é o exemplo de laceração faca ou pipa, linha de pipa, ou por esmagamento, tá? Retirado, ó, tem a separação do plano tecidual, tá? E a exposição dos outros tecidos, ó, de tecidos internos, ok? Avulsão ou amputação, aqui nós temos uma exerese de dente ou uma exodontia dentária, é a mesma coisa, tá? Que é a retirada, a extirpação, a extração do dente, tudo a mesma coisa, exerese, exodontia, extração, arrancamento, tudo a mesma coisa, tá? Deixou de existir no seu local por uma força externa, tá? Por uma impulsão externa. Aqui nós temos a amputação, e esse exemplo aqui eu falei de coto cirúrgico, que é a mesma coisa, amputação ou coto cirúrgico é a mesma coisa, ok? Esta amputação aqui foi por acidente, não foi por úlceras vasculares, tá? Não foi nem por pé diabético também, não foi patológica, foi por acidente. E aqui nós temos um exemplo de laceração, uma criança com mordedura de cachorro, ó. Tá vendo aqui, ó, aqui há uma pequena separação do plano tecidual, mas necessariamente não precisa separar, ficar pendurado. Dependendo da situação, esta laceração, ela tem uma separação do plano tecidual com exposição de outros tecidos, tá? Uma criança de 2 anos que foi acometido por mordida de cachorro, de cão,
certo? Os outros animais também fazem isso, cavalo, porco, jacaré, peixes, alguns peixes como a traíra, os peixes que são carnívoros, que fazem mordedura, eles fazem esse tipo de laceração, tá? Então, o que vocês têm que saber das feridas? O tipo de ferida, se ela é aberta ou fechada. Depois nós teremos a outra classificação. Nós já sabemos que as feridas fechadas são essas duas aqui, desse tipo. As demais são abertas, tá? Então, as fechadas nós temos duas divisões, apenas duas subdivisões, que é o hematoma e a equimose. A patológica, a incisiva cortante, contusa ou perfurante, ou pérfuro cortante, que é a mesma coisa. A escoriação ou abrasão, laceração, avulsão, amputação e o outro tipo de laceração aqui, ó, tá vendo? 2 tipos de laceração. Essas são feridas abertas. Depois nós teremos o exemplo de feridas relacionadas ao seu potencial de contaminação, tá certo? Mas hoje, por enquanto, nós vamos ficar com essas nomenclaturas, esses conceitos, esses exemplos, para que não fique muita informação na cabeça de vocês. O que nós precisamos disso aí? Nós precisamos saber identificar que tipo de ferida é, porque depois, posteriormente, nós teremos que aplicar um curativo ou uma bandagem a esta ferida, tá? Então, a partir do momento que eu sei identificar uma ferida, que eu sei o que é uma ferida, e observem que todas essas feridas aqui têm rompimento de tecido, seja ele com externalização ou não. Aqui nesse caso, tem rompimento de tecido? Tem, de tecido venoso, olha aqui, ó. Rompeu um tecido venoso e fez aqui, ó, esse tipo de ferida que a gente chama de ferida fechada, hematoma. Aqui também teve rompimento do tecido, de um tecido, que é o tecido venoso, e nós tivemos a equimose, ferida fechada. Teve rompimento de tecido, a derme e epiderme, teve rompimento de tecido e rompimento de órgão, teve rompimento de tecido e com certeza laceração perfurante de outro tecido, de um órgão, tá? Teve rompimento de tecido e teve rompimento de tecido. Superficial? Sim, superficial, mas teve rompimento de tecido. Se teve rompimento de tecido que coloque, que a gente consiga visualizar outro tecido, a gente chama de ferida aberta. Teve rompimento de tecido, e aqui, ó, mais do que nunca está super exposto, a gente está vendo. Teve rompimento de tecido, inclusive o dente também é um tecido, tá? É um tecido calcificado. O dente é um tecido vivo, tá bom? A gente considera como tecido. Teve a laceração aqui, ó, a avulsão, a retirada, a exerese, a exodontia, tá? Todas essas situações, a extração. Aqui teve rompimento de tecido, agora já cicatrizado, mas teve rompimento e esfacelamento desse tecido aqui. E aqui teve rompimento de tecido. Bom, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mas se não entenderam, na segunda-feira nós estamos online, nós estamos em live, e eu gostaria que vocês dessem atenção, estudassem isso aí e anotassem as dúvidas de vocês para que nós possamos retirar na segunda-feira na nossa live, ok? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, paz e bem a todos, um sorriso, um beijo no coração de cada um de vocês, na torcida de que tudo isso termine logo para que nós possamos nos encontrar face to face, cara a cara, frente a frente, ok? Um bom dia para nós, uma boa noite para nós, uma boa tarde para nós, seja lá qual for o horário que você vai assistir essa aula, mas assistam, tá bom? Estou fazendo o meu melhor
para que vocês possam compreender da melhor maneira possível tudo que vos é oferecido. Beijos. Tchau.